Olá, queridos, amados de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom estarmos juntos para mais uma classe de Daniel da nossa Escola de Discípulos. E hoje nós vamos entrar em Daniel capítulo 10 e vamos ver muitas coisas que são interessantes, principalmente porque fala muito sobre o mundo espiritual. Mas antes da gente começar a leitura, eu quero orar com você e nós pedimos ao Senhor que nos conduza nesse tempo, nessa aula. Amém? Feche teus olhos. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um tempo que nos reunimos para esta classe, para esta aula. Ajuda-nos nessa hora a compreender a Tua palavra e o nosso entendimento, nossos olhos sejam abertos e possamos, ó Deus, crescer na nossa fé e no nosso comprometimento com o Senhor. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, capítulo 10 é onde nós vamos ter aí o início, tá? A apresentação do panorama profético de Daniel. Apesar do panorama profético ele ser de fato colocado no capítulo 11, o capítulo 10 ele traz a abertura, né? Como esse panorama chega até Daniel, é resultado da oração de Daniel, mostrando o embate espiritual que existe. Então é bem interessante porque até então nós tínhamos visto, né, em outros capítulos de Daniel, essa coisa, né, do anjo vir, do anjo trazer a revelação, né, mostrar ali a questão do tempo futuro, mas agora existe uma realidade espiritual que nos é apresentada aqui no capítulo 10. O capítulo 10, vamos dividi-lo em três partes, tá? O primeiro, a primeira parte que vai do versículo 1 até o versículo 9, eu vou chamar Daniel e o encontro com o homem de branco, tá? Que é um anjo, ok? Depois Daniel 10 até o versículo 10 até o versículo 12, é onde Daniel é fortalecido, tá? E depois de Daniel 13 até Daniel 21, é onde Daniel compreende, tem uma visão do mundo espiritual. Bom, Daniel 10, a partir do verso 1 até o verso 9, que é essa primeira parte que fala Daniel e o homem de branco, né? Esse anjo, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, tá? de um grande conflito. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Na ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até que se passaram as 3 semanas. No 24º aia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e acima de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Bom, gente, vamos lá, ele fala aqui terceiro ano de Ciro, tá? Rei da Pérsia. Esse terceiro ano é ali por volta de 536 a.C. O que é interessante nessa informação, que não é dito aqui, mas quando você junta com Daniel capítulo 9, é essa cronologia do tempo das coisas e até mesmo em relação a outros livros da Bíblia, tá? Como por exemplo Esdras, Neemias. Esse período, tá, que ele está citando aqui, o terceiro ano de Ciro, vale a pena a gente cruzar com outras passagens da Bíblia. Por quê? Porque nesse período já havia acontecido o regresso de muitos judeus que regressaram para a região da Palestina. E eles regressaram por causa do quê? Para a reconstrução do templo, por causa do decreto de Ciro. Ciro então havia, né, ele solta esse decreto e muitos então retornam por conta da reconstrução. A gente sabe que depois a obra ficou parada, né? Os relatos ali, vale a pena você ler Esdras e Neemias, porque compõem esse lado do que está acontecendo lá em Jerusalém, enquanto aqui está retratando uma outra
uma outra realidade. E o que é interessante também é que, ao dar esse relato, fica evidente que Daniel não fez parte dos que voltaram. Daniel não voltou, tá? Na verdade, Daniel nunca volta para sua terra. Daniel acaba, de fato, morrendo durante o reinado dos persas, tá? Então ele não retorna. Muito se fala sobre isso, se discute, alguns vão colocar que talvez ele não tenha voltado porque ele já tinha por volta de 80 anos de idade, né? Lembrando que naquele tempo essas caminhadas, né, essas jornadas não são como nós fazemos nos dias de hoje, né? Não havia avião, muito menos carro, muito menos o conforto de rodovias, de estradas, né? Tudo era muito primitivo, apesar que haviam estradas, mas nada se comparava ao que nós temos hoje, tá? Então, de fato, a verdade toda é que muitas vezes uma jornada dessa, que era quase uma peregrinação de 400, 500 quilômetros, poderia facilmente debilitar e matar alguém que já tivesse talvez uma situação de saúde já um pouco frágil ou até mesmo muita idade. Então era uma coisa muito, muito pesada. Outros também vão argumentar a não volta de Daniel, né, como por causa das suas funções governamentais. Ele acaba tendo, de fato, um papel, né, proeminente aí. Então, por conta disso, dificilmente ele seria liberado, porque retornar para a terra significa que ele basicamente não teria mais o papel que ele teria, a importância que ele teria indo para esses lugares mais distantes, tá? Lembrando que nessa época esses impérios era muito comum. Quanto mais próximo você estava da capital, da sede do império, isso significava mais prestígio para essa pessoa. Quanto mais distante essa pessoa ia, de certa forma, né, era um desprestígio, porque eram lugares que uma pessoa de muito prestígio, proximidade ou interesse do rei, do imperador, ele não mandaria para lá. Ele manteria próximo ali para cuidar das coisas. Então esse era o caso de Daniel. Eu particularmente acredito que sim, pode ser a idade, pode ser as funções governamentais que ele tinha, mas eu creio também que isso foi por causa do que o Senhor tinha para fazer, para revelar, é o lugar que Deus tinha para ele, né? A gente não pode esquecer que homens e mulheres de Deus, ainda que eles tenham os anseios, né, da sua nação, da sua pátria, né, da sua talvez etnia, o que for, mas a verdade é que todos nós almejamos algo maior, que é o céu. Então, mesmo não voltando para tal lugar, não estando em tal lugar, nós entendemos que existe para nós um futuro. E esse futuro, essa glória, ela é muito maior do que a divisão de nações, de lugares, de região. Então, mesmo não voltando, né, eu creio que o Daniel era um homem de Deus, então eu creio que muito disso estava ligado à sua vida diante do Senhor, né? E talvez ele tenha se entristecido, a Bíblia não tem nenhum relato sobre isso, mas o fato é, ele se resignou àquilo que Deus tinha para a vida dele, entendendo que aquilo era o melhor para a sua vida, segundo a vontade de Deus. E a mesma coisa deve ser para mim e para você, ok? O que é interessante também, aqui no versículo 2 e 3, é que Daniel passou essas semanas aí, né? Algumas versões falam chorando, né? Outras versões diz que ele ficou triste, tá? Que ele não comeu nada, ele não se alimentou de nada, ele não passou nenhum óleo no corpo, que tinha até a ver com a questão da própria higienização. Por que isso? O que isso significa? Daniel estava num propósito com Deus, tá? Um propósito de oração e de jejum, tá? Ele estava 3 semanas nesse propósito. Faziam 21 dias que ele buscava a face do Senhor, até, né, se você já é cristão há um tempo, você sabe que existe muito, né, os 21 dias, né, de Daniel, porque ele ficou 21 dias. Não que ele colocou o propósito de 21 dias, porque às vezes eu vejo muito essa coisa errada, né? A pessoa vai lá e fala, vou fazer um propósito de 21 dias de oração. Veja, não foi isso que Daniel fez, ele não fez um propósito de oração. Ele estava num propósito de oração, buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor. Por quê?
Porque o próprio versículo 1 diz que ele recebeu uma palavra. Essa palavra, ela se mostrou como verdadeira e ela envolvia o quê? Um entendimento, ele compreendeu que lá haveria um tempo de conflito, haveria um conflito de grande guerra. Tá? Então esse grande conflito, essa grande guerra, isso tudo inquietou. E Daniel quis saber, ele quis entender melhor isso. E para isso ele foi buscar a presença do Senhor. Então ele estava há 21 dias, quando este anjo mensageiro, este anjo chegou para trazer a resposta para ele. Esse anjo poderia chegar no dia 19, no dia 30. Na verdade, Daniel estava num propósito de buscar a face do Senhor até que ele pudesse entender a mensagem que ele recebeu, ok? Tá? Então, o que vale a pena a gente compreender aqui é essa busca de Daniel. Não é quantos dias Daniel ficou, mas era o coração de Daniel. Porque às vezes eu vejo as pessoas assim, né? As pessoas vão fazer um propósito de uma semana de 10 dias, de 20 dias. Então eu estipulo dias para o Senhor falar comigo. Não funciona assim. Deus não tem compromisso com meus 10 dias, 21 dias. Mas, na verdade, Deus se agrada quando Ele vê um coração derramado, que busca a sua face e que busca a sua presença. Que é exatamente o que há em Daniel nesse contexto que ele está dizendo. Porque ele fala, olha, alimento desejável não comi, não comi carne, não tomei vinho, nem não me ungi com unguento. Ou seja, tudo que era, né, o prazer da carne, ele tirou. E ele se dedicou à oração, à busca, a ficar quieto, né, na quietude dele, tentando entender, esperando que o Senhor falasse com ele o que ele precisaria compreender dessa palavra que ele recebeu. Há uma lição para nós aqui. Essa lição mostra que Daniel estava pagando um preço. Daniel havia recebido uma palavra e Daniel agora estava em busca de revelação, de entendimento. E para ter revelação e entendimento da parte do Senhor, ele vai buscar ao Senhor. Ele paga um preço, porque ele deixou, né, olha, alimento desejável não comi. Ele não fez isso porque ele queria perder alguns quilos, né? Não há nada errado você, né, querer emagrecer, mas ele não fez isso porque ele queria emagrecer alguns quilos. Ele fez isso porque ele queria receber entendimento. Ele queria entender, ele queria buscar revelação do Senhor para a sua vida. Tá? Então eu acho isso extremamente interessante, porque muitas vezes nós estamos querendo que Deus fale, mas muitas vezes nós estamos atrás de atalhos. Eu vejo muitas pessoas que correm atrás de atalhos, elas correm atrás dos profetas, né, dos tais profetas, né, do irmão, da irmã de Deus, para ver se Deus fala, né? E outros então querem que Deus fale, mas não querem pagar preço. Não querem derramar o seu coração diante do Senhor, né? E às vezes Deus não fala comigo, mas a pergunta não é se Deus fala com você, mas você tem derramado teu coração? Ou você faz uma oração hoje e quer a resposta amanhã? Ou você fala, né? Você faz 2, 3 orações aí e já inquieto, né? Porque nós vivemos num mundo hoje onde tudo é muito rápido, muito fácil, né? Você aperta um botão, em poucos minutos você tem uma refeição quentinha, você abre a geladeira e você já tem um alimento ali, uma bebida gelada para você tomar. Tudo é muito rápido, tudo está ali pronto para você pegar na hora, né? É o fast, né? O fast food, a comida rápida, né? Hoje você rapidamente fala com alguém do outro lado do mundo, você manda uma mensagem, você recebe tudo rápido. E nós transferimos esse comportamento do para ontem para Deus. E queremos, na verdade, que venha rapidamente e tenha aí uma... É meu cachorro aqui atrás, tá, gente? Tá passando aqui. E a gente já quer uma resposta rápida. Não pagamos o preço e não buscamos. Então, isso traz uma lição. Daniel nos traz uma lição de um homem que, de fato, em busca do que o Senhor tinha, ele vai pagar o preço, ele vai buscar. Então, que eu e você possamos aprender, né? E muitas vezes, assim, a gente entender tempo de oração, um jejum, né? Ele se compromete a fazer um jejum, e observe que o jejum dele não é para obter vitória.
O jejum dele não é para Deus abrir a porta para alguma coisa material. O jejum é para que ele tenha condições espirituais para entender, para receber uma revelação, uma compreensão. Então ele está em busca de algo espiritual. O jejum, acima de tudo, é para nos fortalecer espiritualmente. Eu vejo os crentes fazer um jejum, e cada jejum besta, para conseguir coisas de Deus. Né? Eu vou me privar, eu vou fazer jejum de chocolate, eu vou fazer jejum de pão doce, eu vou fazer jejum de massa. Isso não é jejum, gente, isso é besteira, isso aí a gente está negociando. Aí eu como tudo, só não como massa. Não, ele parou. E o motivo dele não colocar comida, dele de fato esmurrar o corpo dele, é porque ele quer algo espiritual, ele quer algo que venha de uma forma espiritual para a vida dele. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos ter esse entendimento e possamos amadurecer nisso. E possamos aí, eu não estou dizendo para você sair hoje, vou fazer o jejum do deserto, 40 dias. Não, irmão, não entra nesse negócio, vai orar a Deus, para que você tenha direcionamento do Senhor. Eu falo que até para você, né, jejuar, você tem que ter um propósito, né, tem que ter uma direção, tem que ter um motivo, né, que seja mais sublime, mais alto para você fazer as coisas. Senão a gente está fazendo um sacrifício de tolo. E a gente faz sacrifício de tolo, depois fica passando mal, sofrendo, porque a gente se comprometeu, né, com algo que na verdade foi tolice da nossa parte. Então não faça sacrifício de tolo. Você deve orar, deve jejuar, mas faça isso com entendimento, com propósito, né, de receber, para que isso traga crescimento espiritual, para que isso traga intimidade, quebrantamento, né, para que a sua natureza espiritual se fortaleça, para ouvir de Deus, para receber de Deus, em nome de Jesus. Tá? Então ele paga esse preço para ter revelação, para ter entendimento, para receber da parte do Senhor. Tá? Então a gente tem que entender que às vezes a gente não se dispõe a nada, mas a gente quer que Deus nos dê tudo. Então que a gente seja disposto a mudar esse comportamento nas nossas atitudes. Aí a partir do versículo 4 em diante, tá? Quando ele fala que ele está ali à margem do grande rio Tigre, né? Ele fala que ele olha para cima e vê um homem vestido de linho, com cinto de ouro puríssimo. Tá? Em algumas versões, essa palavra ouro puríssimo aparece ouro de Ufaz. E aí tem aquela questão, é ouro de Ufaz ou ouro de Ofir? Tá? Sempre tem essa conversa aí. Na verdade, o que tudo indica, não há muita certeza sobre isso, tá? Porque esses lugares não existem mais. Mas o que podemos entender é que Ufaz era uma região de extração de ouro, tá? E Ofir era uma região que ficava na Arábia, onde é citado por Davi e Salomão, se eu não estou enganado, aonde você comprava mercadorias de valor, e ali você tinha o melhor ouro, era vendido, tá, naquela região de Ofir. Tá? Era o ouro mais puro, era o ouro de melhor qualidade, era vendido naquela região de Ofir, até porque haviam várias regiões onde vinham o ouro, ele era extraído e era enviado. Então haviam várias regiões de comércio. Tá? Norte da África, vários lugares ali, mas o ouro de Ofir, tá? Não que fosse extraído em Ofir, mas as peças eram montadas, né? E ele era vendido, né, no mercado nessa região da Arábia onde ficava essa região de Ofir. Mas o que ele cita aqui é o ouro de Ufaz, que provavelmente era uma região de extração de ouro. Tá? Com a mesma ideia, a ideia de um ouro que era muito puro, de um ouro que era diferenciado, porque as jazigas também são, jazigas, misericórdia, deixa minha esposa ouvir isso. As jazidas, elas têm diferença, né, do tipo, da composição do ouro, né, dos minerais que estão ali, da forma como esse ouro estava ali nas rochas, nas pedras ali, até ser de fato extraído. Ok? Então há uma visão e é interessante como ele descreve, né? Ele descreve ali
a própria descrição do anjo, né? Ele fala que esse homem vestido, né? Observe que ele está no alto, né? Então ele está como se ele estivesse voando, né? Estivesse ali no alto, vestido de linho, tá? Então você vê que é uma vestimenta que envolve o linho ali, ele traz essa ideia da pureza, da santidade. Ouro, né? O ouro também, ali, o ouro puro. Ele fala que o corpo era de berilo. Berilo é uma pedra, tá? Essa pedra tem várias cores. O berilo pode ser branco, o berilo pode ser vermelho, o berilo pode ser, acho que verde e azul também. Então você vê que o corpo, né? Ele fala dos olhos, o rosto parecia um relâmpago. Tenta imaginar, né? Os olhos como tochas de fogo. Porque a gente tem que pensar, queridos, que nós temos um homem de trocentos anos atrás, tendo uma visão espiritual, uma visão celestial, né? Ele está vendo um anjo de Deus. Então você imagina a coisa gloriosa. Na verdade, a coisa é tão gloriosa, gente, que se você observar, fala que ele mesmo fala que só ele teve a visão, ou seja, só ele conseguiu ver o ser angelical. Mas os outros não viram, mas os outros foram tomados de temor, né, de medo, e eles fugiram. Ou seja, mesmo não vendo, eles sentiram uma presença tão gloriosa, né? Aquilo mexeu com eles de tal forma que mesmo não vendo, ele falou, opa, tem alguma coisa aqui, e eles não conseguiram ver, não conseguiram entender, mas sentiram a presença gloriosa e eles fugiram. Tanto que Daniel fala que ele ficou só, ele ficou sozinho ali, né? Ele fala no verso 5, só eu, Daniel, tive aquela visão, né? E no verso 8 ele fala, fiquei, pois, eu só, ou seja, o resto se mandou. E ele viu ali. E a visão, os outros fugiram, mas ele que viu a visão, ele fala que a visão foi tão poderosa, que ele fala aqui, no verso 8, né? Que ele ficou sem forças. Aquilo abateu de tal forma que ele caiu por terra. Né? Tenta imaginar a presença gloriosa. É só lembrar, gente, porque às vezes a gente olha, né, fala, o trono de Deus, aquela coisa. Mas uma coisa é você falar disso, outra coisa é uma experiência, porque o que esse anjo manifesta? Esse anjo saiu da presença do Senhor para trazer uma resposta para Daniel. Então ele está emanando ali, não é uma glória dele, não é que esse anjo, ele emana algo do Senhor ali, que é tão poderoso, é tão glorioso, que Daniel olha e ele é quase que absorvido por aquilo. Aquilo é tão poderoso que aquilo tira, ele fica sem forças, ele fica abatido, ele cai por terra. Quando Isaías, no capítulo 6, fala que ele viu o Senhor assentado no alto sobre o trono, né? Observe que quando ele se dá conta, lá em Isaías 6, ele se dá conta, né, de que aonde ele está, diante de quem ele está, o que significa aquela visão, né? O que Isaías fala? Isaías fala assim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros que vivo, né, no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, é tão glorioso aquilo que ele olha e ele fala assim, eu vou ser destruído com aquilo. Então se não é o Senhor ali enviar, né, aquele querubim que toca nele, né, que toca os lábios dele com a tenaz do altar, né, para santificá-lo ali, ele de fato seria destruído, porque a glória é muito grande. E aqui nós estamos vendo essa glória que essa criatura, né, que esse anjo ali manifesta, apresenta ali diante dele, tá? Então é uma visão gloriosa, é uma visão impactante, tá? De toda a vestimenta, mas também da própria natureza do anjo, né? Quando ele vê os detalhes, imagina um rosto como de um relâmpago, né? Olhos que brilham com tochas de fogo, né? Braços e pés que brilham como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão, né? Você imagina a potência de tudo isso, né, manifestando. Eu falo que se Deus, né, se Deus não tivesse preparado, né, sustentado alguns homens quando eles têm essa visão, o próprio, tenta imaginar, gente, João tendo ali a visão, né, dos 4 seres viventes, né, o que deve ser aquela visão, o que é ver aquilo que ele viu, né? Não é uma coisa que nem Hollywood com os melhores efeitos
tecnológicos aí, efeitos especiais, conseguem reproduzir algo nesse nível, tá? Então, o anjo emanava a glória de Deus, algo extremamente poderoso, tanto que ele desfalece, tá? E isso mostra um pouco pra gente, porque o que eu vejo aqui de interessante, tá? Nós estamos vendo um mundo espiritual. Ele está tendo uma descrição exatamente, né, com aquilo que ele consegue comparar, tá? Porque isso não quer dizer, gente, que o anjo de fato tem os braços e os pés que brilham como bronze polido. Não é que o braço do anjo é de bronze, não é que o corpo do anjo é de berilo. Ele está pegando, ele está vendo aquilo ali e ele tenta descrever com aquilo que ele conhece, que ele entende, ele tenta descrever, tá? Para fazer sentido para ele. Então ele usa um comparativo. Olha, isso parece com isso. Então quando ele parou depois para imaginar, falou assim, preciso descrever, mas o que era aquele rosto? Nossa, aquele rosto parecia um relâmpago, ou seja, devia ser uma coisa que brilhava assim, né? E esses olhos com tocha de fogo. Então ele usou comparativos, né? Ligados ao que o mundo natural tem de mais semelhante, para expressar a visão que ele teve daquele anjo que aparece para ele ali, ok? Né? Aí vamos para o versículo 10, que até o versículo 12, aonde Daniel é fortalecido, porque no versículo 9 ele está, né, caído e desfalecido. E se ele está caído e desfalecido, como é que ele vai ouvir, né, como é que ele vai entender o que vai ser revelado, se ele está basicamente, né, quase desfalecido? Aí o versículo 10 diz assim: em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que eu vou lhe dizer. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, por conta da presença daquele anjo ter deixado Daniel bastante enfraquecido, né, ao ponto de que ele não é capaz, ele não tem condições para prestar atenção e entender a profecia, o anjo do Senhor toca nele. E o anjo do Senhor fortalece. O anjo do Senhor faz com que ele consiga se colocar de pé. Ele reanima Daniel, tá? Para que Daniel possa então estar em condições para mais um período de revelações que vão ser trazidas, ok? Uma coisa que é detalhe, que é interessante quando eu leio esses versos aqui, e depois mais para baixo volta a aparecer, é essa expressão: Daniel, você é muito amado. Daniel, você é muito amado, né? O Senhor faz questão de deixar claro o seu amor para o seu servo. Observe, Daniel, você é muito amado, mas você não voltou para Israel, você não voltou para a Palestina. Daniel, você é muito amado, mas você continua sendo servo de um rei gentil. E eu não falo isso em tom de crítica, eu falo isso para a gente entender que apesar das circunstâncias que nós estamos na nossa vida, né, isso não muda, né, o amor de Deus. Então Deus não tem que provar o amor dele por nós, colocando-nos sempre nas condições mais favoráveis. Essa é uma leitura muito rasa, né? Essa é uma leitura muito infantil, igual aquela criança que quando a mãe não faz o que ela quer, a criança vira e fala assim: você não me ama. Porque se você me amasse, você deixava eu fazer isso. Então, como você não deixa, você não me ama. Essa é uma visão muito infantil. Mas, infelizmente, alguns crentes têm essa visão. Alguns cristãos têm essa visão, né, de falar assim: Deus me ama, mas olha a minha situação, olha os meus problemas, olha a minha luta, olha isso, olha aquilo. Então, na verdade, o que essa pessoa está dizendo é: Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele resolvia todos os meus problemas e Ele me colocaria na situação mais favorável possível. Então, como isso não acontece, eu duvido do amor de Deus. E, na verdade, eu aprendo aqui que o amor de Deus, ele está acima dessas coisas, e mesmo com essas situações na nossa vida, isso não muda o fato
do amor de Deus. Quando o Senhor fala para Daniel, Daniel, você é muito amado, é justamente o seguinte: olha, Daniel, você é importante para mim, eu amo você, mesmo, né, com todos esses contextos, com toda essa situação, com tudo que você já passou, isso não muda. Eu quero que você saiba que você é amado, né? E isso é importante, irmãos. É importante que a gente tenha essa mesma visão. Nós não podemos deixar de forma nenhuma que as circunstâncias, nem as pessoas e nem o diabo roube essa verdade do amor de Deus para conosco. Porque o amor de Deus, biblicamente, até aquilo que o próprio João revela em João 3,16, é justamente isso, né? Que não é o amor que nos é dado, que nos é manifesto, porque nós somos bonzinhos e maravilhosos e merecedores de alguma coisa, mas é o amor, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então faz muito sentido isso, esse amor de Deus, mesmo não merecendo, mesmo passando por tudo que nós passamos, né? Nós estamos debaixo do amor de Deus, e estar debaixo do amor de Deus representa estar debaixo das suas promessas, dos seus planos, da sua vontade, do seu sustento, da sua provisão. Vem tudo. O amor de Deus envolve tudo na nossa vida, né? Mas não necessariamente fazer as coisas do jeito, da maneira que nós queremos que elas aconteçam, ok? Então aí ele traz essa informação falando do amor de Deus, tá? O Senhor faz questão de frisar isso, né, 2 vezes para Daniel, e aí vem a informação, né, que ele vai colocar aqui, olha, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que você decidiu buscar entendimento, que você se humilhou, ou seja, desde a primeira oração, da primeira palavra, quando você se prostrou diante do Senhor, o Senhor já havia recebido a sua oração. E não só havia recebido a sua oração, mas como o Senhor já tinha a resposta para te dar. Olha que interessante. Então, não é que a resposta saiu no dia 21, né? Não é que nem, não sei se aconteceu com você, eu já comprei algumas coisas pela internet, e aí às vezes você vai acompanhar, né? Rastreia o seu pedido. E aí você vai olhar e diz assim, o pedido saiu lá da loja, né, tal. Agora o pedido está lá no centro de distribuição em tal lugar. E aí você vê que da loja para o centro de distribuição foi 1 dia. Mas do centro de distribuição para o lugar de entrega demora às vezes 4, 5 dias. Você fala, pô, mas foi tão rápido lá para cá, por que demorou tanto? Né? Na verdade, esse texto vai mostrar para nós o quê? Que existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual ele tem, de fato, resistência. Então, olha, no primeiro dia, o Senhor já tinha recebido, já tinha ouvido. Mas a resposta foi tardia por causa do quê? Por causa do conflito angelical. Então, há uma resistência, a resposta saiu, mas havia toda uma resistência no mundo espiritual. Isso fala muito daquilo que o próprio apóstolo Paulo, ele vai trazer isso lá em Efésios, lá no versículo 12, que ele fala, olha, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados. Né? Aqui vocês vão ver que ele vai falar do príncipe, né, do reino da Pérsia, depois o príncipe do reino da Grécia. Né? Então, principado, potestade, são poderes, né? Príncipes contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais, né, da maldade. Então, o que ele está dizendo? Há uma resistência espiritual, uma resistência que nós vamos encontrar, não apenas na figura de Satanás, mas na figura exatamente, né, de seres angelicais que, caídos pelo engano de Satanás, estão numa condição de rebelião contra o Criador. Tá? E automaticamente essas criaturas estão com as suas influências, com a sua atuação sobre este mundo. Tá? Por isso que no versículo 13, já entrando na terceira parte, né, que é a visão do mundo espiritual, diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Ou seja, na verdade, desde o momento que a ordem foi liberada, né, no mundo espiritual houve essa resistência.
né, para que não viesse a resposta, para que não chegasse até Daniel a resposta da sua oração. E ele fala, né, então Miguel, um dos príncipes supremos, que em Judas 9 vai chamá-lo de arcanjo, tá? Veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia, tá? Aí é importante a gente entender, né, príncipe do reino da Pérsia. Então nós estamos falando de um ser angelical, né? Esse ser angelical, vamos chamar ele de um anjo mau, né? E nós sabemos que os anjos maus, eles procuram influenciar as pessoas, eles procuram influenciar, no caso, né, as nações, os governos, tá? E é exatamente o que está acontecendo, porque esse anjo do Senhor, ele está indo em direção a Daniel. Daniel está onde? Daniel está na Pérsia. E quando ele vai trazer isso na Pérsia, você vê, né, toda essa casta espiritual do mal que entra em confrontação, esse príncipe do reino da Pérsia entra em confronto para impedir que de fato a revelação chegasse até Daniel. E aí ele vai virar e vai dizer assim, olha, né, cadê? Então Miguel, um dos príncipes, né? Então Miguel a gente sabe, como em Judas 9 fala, né, ele é um arcanjo. O significado do nome de Miguel é quem é como Deus, tá? E é interessante porque no verso 21 que nós vamos ler daqui a pouquinho, fala que Miguel é o príncipe de vocês. Então observe como Miguel tem uma relação como um guardião designado para os assuntos pertinentes a Israel ou ao povo judeu, tá? Então aqui, por conta de ser uma revelação a Daniel, ele vai dizer, olha, Miguel entrou, tá? Miguel entrou, ele veio em minha ajuda, porque eu estava sendo impedido de continuar ali, tá? Para trazer isso sobre a Pérsia. Então ele fala, mas agora eu estou aqui, significa o quê? Eu venci, né? Com a ajuda de Miguel, eu consegui vencer a resistência, né? Com a ajuda de Miguel, eu consegui obter vitória sobre os reis da Pérsia, que na verdade é uma luta espiritual. Então ele obteve condições e a posição para estar ali e para trazer a revelação e trazer influência sobre ali, tá? Ele fala, agora eu vou explicar o que vai acontecer ao seu povo no futuro. Então observe que tudo que nós estamos vendo, esse panorama profético de Daniel, é um panorama para os últimos tempos, ligados exatamente o que? As coisas que vão acontecer e como elas vão afetar o povo judeu. Tá? Então ele fala o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Essa época futura a gente tem a ver o quê? Com os últimos dias, com a volta de Jesus. Tá? Com a volta de Jesus, descrita lá em Apocalipse 19. Tá? E aí o versículo 15 fala, quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra sem conseguir falar. Tá? Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Aqui é interessante porque o texto pode representar que o próprio anjo novamente tocou nele, tá? Dando condições ele para abrir a boca e falar, ou veio algum anjo, algum outro anjo, tá? Que aparece ali como se Daniel estivesse diante deste anjo, que tocou ele pela primeira vez, mas esse outro anjo viria aqui. O texto dá essa duplicidade, mas não afeta em nada, tá? O fato é, ele abre a boca, ele começa a falar, e eu disse àquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Então, novamente ele recobra a sua força. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Então ele continua abalado, ele desfalece novamente. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Novamente você vê essa expressão que eu já comentei anteriormente. E ele fala que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse, você sabe por que vim?
tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Então observe que ele está mostrando um panorama espiritual em que esse conflito, há um grande conflito sobre as nações. Um grande conflito, né, espiritual que existe pelo controle das nações. Então, querido, mais do que a gente imagina, existem níveis espirituais de embate. Por exemplo, quando nós pensamos no Brasil, que temos visto hoje nos nossos dias no Brasil, nós estamos, mas mais do que, acima do que uma briga política, acima do que uma luta ideológica no nosso país, nós estamos vendo também uma luta espiritual. Acima de tudo, uma luta espiritual entre luz e trevas, pelo controle dessa nação, pela influência sobre essa nação. Né? E aonde as trevas elas têm se estabelecido, nós estamos vendo as nações cada vez mais entrando numa decadência moral, numa decadência em vários sentidos. Tá? Então, observe como esse texto ele é rico em elementos que mostram a realidade do mundo espiritual. Ele fala, olha, eu vou lutar novamente com o rei da Pérsia. Significa o quê? Que apesar da vitória, a guerra continua. Tá? Por isso que a gente não pode apenas cantar uma vitória, né? Às vezes a gente se empolga e fala, vencemos essa batalha, mas a guerra não terminou, a guerra continua. Né? A guerra, pelo menos pelo Brasil, continua. E ela está aí querendo de fato, pendendo. Né? Então nós como igreja temos responsabilidade para orar, para clamar pela nossa nação, pelos governantes da nossa nação. Por quê? Porque mais do que o fulano A ou fulano B, o que está em destino, né, não é qual é o partido político, qual é a visão ideológica. O que está em destino sobre essa nação tem a ver com luz ou trevas. Tá? E ele falou, vou ter a luta de novo com o rei da Pérsia, né? Depois eu vou ter a luta com o rei da Grécia. Por que ele fala isso? Porque isso tem a ver lá com a visão que nós já falamos, né? Porque depois é a Grécia que vai de fato conquistar a Pérsia. Então observe que a luta continua, vão ter embates e coisas que vão acontecer para que, né, as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, ok? Então ele consegue obter essa vitória, trazer ali a revelação, que na verdade é o que nós vamos tratar na próxima aula, que é o que vai ser dito e explicado a partir do capítulo 11. Eu não vou começar o capítulo 11 hoje, porque o capítulo 11 ele tem vários detalhes, ele é um pouquinho comprido. Então talvez até a gente vai demorar umas 2 aulas aí com o capítulo 11, porque ele tem várias coisas que tem que ser trabalhadas. São várias profecias que vão ser explicadas e trazidas para Daniel. Mas, querido, eu queria deixar aqui para você isso. Né? O capítulo 10, apesar dele não estar de fato já apresentando o panorama profético, né, ele traz um ensaio muito interessante mostrando que todo esse panorama profético, né, onde a gente vê as coisas que vão acontecer, do que Deus promulga, do que Deus decreta, você vê que há uma realidade, que ele está acontecendo todos os dias. Existem os conflitos espirituais que estão acontecendo desde o controle sobre uma nação e desde muitas vezes da influência sobre uma vida. E é por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos abrir nosso entendimento, precisamos buscar a Deus, precisamos ter sabedoria nesses dias, precisamos ter revelação e intimidade com o Senhor, para que nós possamos ser instrumentos, que Deus possa nos usar, para que a vontade do Senhor seja feita nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa aula hoje. Hoje a aula está um pouquinho mais curta, mas semana que vem nós vamos ter mais coisas ainda muito legais para falar. E estamos terminando já o livro de Daniel. Daqui a pouco nós chegamos no capítulo 12. E no capítulo 12, então, nós encerramos esse livro, que é um livro fantástico, que é um livro muito abençoado, e é um livro que nos ajuda a entender muito sobre o tempo do fim. E é um livro que traz um apoio muito grande para a gente compreender melhor, inclusive, o livro do Apocalipse. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Graças te damos nessa hora. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Capacita-nos. Assim nós oramos e nós agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Um abraço e até mais.